O trânsito para, relógio para, coração para, água para, bola para, trem para, chuva para, respiração para, vento para, tudo para! Peraí, Radioativa não para. Radioativa. Pense positivo, seja criativo, difusivo, comunicativo. Ouça Radioativa. Pronto. Chegamos Salvador, chegamos Bahia, chegamos Brasil, chegamos mundo. Já estamos por aqui direto de Salvador, na Bahia, com a nossa revista eletrônica de quase todas as manhãs, hein? Minha gente, segunda-feira, bom início de semana para todo mundo, né, que possa. Já estamos há 9 dias, rapaz, que velocidade, hein? Já estamos há 9 dias do mês de março, rapaz. Que rapidez é essa, rapaz? Minha gente, vamos bem rapidinho o que interessa. Olha, eu vou tocar em alguns assuntos que eu falei aqui que já não iria mais tocar nestes assuntos, mas não tem como, o pessoal está me mandando aqui várias perguntas, várias situações, e vou tocar nesse assunto que é a respeito desse programa da Rede Globo de televisão aí, o Big Brother. Eu pedi encarecidamente que não me perguntasse mais a respeito desse programa, porque assim, minha gente, quem tem uma certa visão de determinadas coisas, principalmente do comportamento do próprio ser humano, quem consegue observar, fazer as leituras corporais, nós conseguimos, de certa forma, entender o que a pessoa está querendo passar ali naquela sua imagem, naquela sua sonora, né? E a gente consegue perceber, claro que é uma linguagem muito específica e que é necessário que se tenha uma observação toda especial, porque às vezes o que a pessoa especificamente está ali na sua narrativa, na maneira que ela está expondo a sua sonora ali, não é exatamente aquilo que o corpo da pessoa está falando a respeito daquele assunto que ela está abordando ali naquele momento. E esse programa de televisão, minha gente, nós já falamos bastante aqui que ele é um laboratório. Ele é um laboratório, só que esse laboratório, no caso desta edição de 2026, ele sofreu mudanças radicais na sua própria condução, dentro daquilo que nós conseguimos observar, que é a direção do programa. Porque se a direção do programa faz uma... Perdão, viu, minha gente, aqui a garganta aqui continua aqui dando guarda-graça. Se a direção do programa faz uma pré-seleção das pessoas que vão participar da edição, naturalmente ela já sabe em que situação cada participante vai se encaixar no desenrolar do programa. Então, esse programa da Rede Globo, desde o início, pela linguagem corporal, pela narrativa, né, enfim, mesmo, por um contexto geral de várias situações, se conseguiu identificar, não é só nós aqui não, tudo isso está aqui pela internet, inclusive com especialistas falando, né, a respeito de que o programa já estaria sendo, desde o início, né, desenhado para uma participante em especial e as atitudes que esta participante viesse a tomar durante o programa. Então, as pessoas que estão em casa assistindo estão percebendo que tem algo diferente. Tem algo diferente nessa programação, porque tem uma determinada participante que, desde o começo do programa, vem conduzindo o programa da maneira que ela quer e entende. E, com isso, essa participante conseguiu instantaneamente, até porque agora se começa a aparecer outros detalhes, que outros participantes viessem, né, ao seu encontro como súditos. É a única coisa que nós podemos dizer. Claro, nós podemos falar
naturalmente de uma outra maneira, mas isso foge realmente à realidade dos fatos, né? E a narrativa de determinada participante do programa se encaixa naturalmente dentro dessas, né, vamos se dizer assim, né, suspeitas de favorecimento desde o início do programa. E quando nós estamos falando isso, minha gente, é porque nós ainda o programa chegou na metade e nós vamos ter aí diariamente, né, mais 30 dias dessa programação que está insuportável. Minha gente, existe uma coisa chamada saúde mental, certo? E o nosso país já passou por um abalo na sua saúde mental em geral há 4 anos atrás, e as pessoas até os dias de hoje não foram curadas, se é que tem uma cura para isso. Porque, minha gente, a saúde mental das pessoas, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem perceber que elas estão com a saúde mental delas abaladas. Mas como que isso se manifesta? São vários casos, certo, minha gente? Quem fala isso não sou eu, são os especialistas que estão aqui pela internet. É só procurar os recortes que você vai encontrar, os diagnósticos feitos pelos especialistas, que a maioria das vezes a pessoa está com a saúde dela mental abalada e ela não percebe. E aí o comportamento dela é um comportamento de ódio, é um comportamento de raiva. Eu não estou falando que é geral dessa maneira, né? Mas existem métodos que algumas pessoas naturalmente já descobriram como se utilizar desses métodos e induzem pessoas que não têm nada a ver com nada a tomar determinadas atitudes, a tomar determinados posicionamentos, até para se apresentar de uma maneira igualitária com aquele que manipula, porque infelizmente é dessa maneira. Por detrás de tudo isso tem uma manipulação, certo? E se não fosse já esse contexto, né, da pessoa causar uma influência, se for uma influência positiva, tudo bem, vamos buscar os caminhos positivos, mas uma influência negativa, principalmente em um programa de televisão onde você vai de encontro a seu adversário, não é inimigo, como inúmeras pessoas insistem em colocar aqui pela rede mundial de computadores, que são inimigos. Não são inimigos, minha gente, são adversários. Ali é um programa de televisão. Agora, se tem uma pessoa que consegue, com as palavras, com a condução, até porque a pessoa estudou a comunicação, e quem está na área de comunicação, independente desta pessoa ser da área de comunicação, as questões têm que ser pontuadas no que se diz respeito a esse programa de televisão onde essa pessoa está participando. A pessoa vai para a faculdade, passa 4 anos e depois ainda tem as especializações, que são mais 2, 3 anos. Ela vai aprender as inúmeras maneiras de se comunicar com uma, com duas, com 10, com 100, com 50, com 1 milhão de pessoas. Quem vai para a área da comunicação, a prioridade é essa, é você aprender a se comunicar com o geral. Só que isso, minha gente, no meio, no caminho, você tem as suas nuances, onde as pessoas podem tomar tendências, sendo elas positivas, que é o correto, sendo elas negativas, as pessoas tomam. Nós estamos vendo vários casos aí na televisão aberta, onde programas só tratam de situações desagradáveis. E isso vem rotulado como notícias, como programas jornalísticos, uma série de situações. E esse programa da Rede Globo, ele está causando, sim, não sou eu que estou falando isso, os relatos estão aqui pela internet, um abalo na saúde mental das pessoas, pela atitude e o comportamento
de uma determinada participante que se apresenta frágil, mas carregada com a oratória extremamente, eu vou buscar uma palavra aqui, por causa da extensão da gravidade, olha, é porque assim, é complicado, viu, minha gente, até de falar, rotular um comportamento, mas eu vou pontuar, minha gente, eu vou pontuar como um comportamento incorreto para um programa de televisão, justamente porque o objetivo do programa para os participantes ali dentro é uma premiação de 5 milhões e um pouquinho mais, certo? Então, a pessoa que estuda a comunicação, ela tem consciência de que a linguagem que ela está utilizando ali está um pouco por demais. Existem as palavras, certo, minha gente? Mas como tudo na internet agora é muito cheio de mimimi, eu vou buscar algumas palavras que abram aí a reflexão a respeito do que eu estou pontuando aqui dentro dessa nossa participação na crítica e autocrítica aqui na Big Hora. Então, minha gente, eu fico observando que os resultados que esta programação vai deixar no subconsciente das pessoas pelos próximos meses, após o final dessa edição desse programa, não são memórias positivas. Naturalmente, essas memórias, elas irão se refletir no dia a dia das pessoas, justamente no convívio do dia a dia. Porque, deixo claro o seguinte, este programa não se trata de um programa de inimigos, se trata de um programa de convívio social, trazendo várias camadas da sociedade brasileira para que estejam juntos em uma única realidade, que é sobreviver um período dentro de uma casa, todos juntos. Sem falar nessas questões, ainda tem as questões aonde os participantes são submetidos, principalmente a questão da privação de alimentos. Infelizmente, esse é um ponto que nós também não podemos deixar de abordar, porque nós sabemos, principalmente quem é da região nordeste do Brasil, nós sabemos a situação que a região nordeste do Brasil passa a respeito da fome. Por mais que se tenha programas governamentais, a realidade é que a grande população do Nordeste brasileiro, ela ainda está submetida ao flagelo da fome. Então, minha gente, são vários pontos que nós precisamos analisar e, na minha humilde opinião, o que eu posso estar completamente equivocado, mas o que acontece é que a nossa população não pode trazer para o nosso dia a dia este conceito de negatividade que o programa está expondo em várias camadas para o convívio da nossa população no seu dia a dia, nesse período desses 3 meses aonde o programa está no ar. Porque essas memórias, principalmente as negativas, irão permanecer na memória da nossa população no dia a dia, que continuam passando por determinadas privações e que só se buscando o caminho da paz, o caminho da harmonia e principalmente da convivência é que poderão ser, de certa forma, radicalizadas. Ok?
Grande abraço aí para todo mundo, muito obrigado, ótima semana. Eu gostaria de falar tudo de uma outra maneira, viu, minha gente? Mas, infelizmente, tem que respeitar as regras do jogo, tá certo? Eu só sou um grãozinho de areia no meio desse oceano gigantesco, tá bom? Valeu, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui, boa semana, valeu.